Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, faltam 2 itens para terminar o capítulo 12 e, consequentemente, terminar o livro 3. Faltando para nós apenas, então, o último livro, tá? Que é o livro 4, que ele é bem menor do que os que nós passamos. Vamos lá. O penúltimo item são caracteres do homem de bem. Vamos lá. Questão 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E Kardec já faz aqui uma reconsideração. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que poderia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outra em tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu próprio interesse à justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus, usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingente, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem aos seus. E o último item, conhecimento de si mesmo. Questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Resposta. Fazei o que fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, pensava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver que havia para reformar em mim.
aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aproveitar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis em confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a sua consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis como julgar? Como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e a desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e providente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas não tendes um meio de controle que não podes vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião de vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disseminar a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para advertir-vos com mais franqueza que o faria o seu amigo. Que aquele que tem vontade séria de melhorar-se explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua vida, de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos. O alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em nós, porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos da natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar, pois com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho.
Aí o Kardec vai fazer uma consideração. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas você pode calcular a soma do bem e do mal que está em nós. E assim termina este capítulo. Vamos fazer pequenas considerações aqui que eu acho interessante de fazer. Então, o tempo todo aqui ele fala que você deve conhecer-te a si mesmo, né? Ou seja, devemos praticar aquilo que todo espírita fala num canal de YouTube, né? Então, eu também vou falar, né? Que é pratique a reforma íntima. Pratique a reforma íntima. E agora, sem interesse nenhum, eu até recomendo, né? Que conheçam no canal do Espiritismo a playlist de reforma íntima que eles oferecem lá, né? A professora lá coloca essa reforma íntima baseada em diversos autores espíritas, uma coisa bastante didática, né? Uma forma bastante didática que você pode analisar a sua conduta, né? E enxergar pontos pequenos que possam estar desalinhados. Às vezes não são pequenos, podem ser grandes, né? Mas a questão é você botar o dedo lá na ferida, né? E poder lá dar uma consertada para você fazer essa reforma íntima. É claro que ao ter conhecimento desse programa, né? Tanto eu quanto minha esposa apontava, acho que isso aqui eu posso melhorar, acho que aquilo lá eu posso melhorar. Felizmente, poucas coisas eu vi ali na necessidade de melhorar. Mas não, poderia ser coisa grande, né? Mas o importante é você conseguir identificar aquilo que não está legal em você. Né? Não está legal em você com relação ao quê? Né? Com relação ao que você vai dizer que não está legal? Não está legal com relação ao seu desenvolvimento moral. Pode até estar muito legal com você pela sua situação de vida, né? Mas com relação à sua evolução moral, será que ele está de acordo? Né? Se não estiver de acordo, como é que você pode reparar e melhorar isso, né? Então é muito bacana que se faça, todos, né, todos nós, façamos isso sempre, né? É como se você tivesse que limpar a sua casa. Você tem que limpar a casa, você não pode ficar com a casa suja, não é isso? Você precisa dar uma pintada na sua casa para que ela fique bonita, não é isso? Então você tem que fazer a mesma coisa com você mesmo, né? Olhar lá para dentro de você e ver o que não está certo e descartar. Lembrando que a cada dia estamos sempre sujeitos a novas experiências de vida e a cada experiência de vida nós devemos estar verificando se estamos fazendo, se nosso livre-arbítrio nos está conduzindo a algo bom ou não, né? Ou se o nosso livre-arbítrio está nos deixando na mesma. E devemos lembrar sempre de uma coisa: bastou você começar a se melhorar que as trevas vão te perturbar. Verdade. Né? Você vai ter pensamentos desnecessários, você vai
ter ocasiões que parecem te levar para um outro caminho, aparecer situações que você se sente com vontade de julgar, ou seja, que você não deve fazer, mas você se sente tentado a fazer isso, ou seja, começa a aparecer as tentações. Talvez elas sempre estivessem, né? Mas agora que você está se melhorando, você começa a percebê-las melhor, tá? Então, percebendo, evitando, você está melhorando a sua frequência e você, portanto, vai chegar numa frequência de vibração mental na qual seus pensamentos vão trazer a você boas recompensas, né? Você vai ter um caminho um pouco mais trilhável, né? Você vai ter dias mais alegres, como diz a minha musiquinha lá, né? Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta é o obsessor. Então, você tem que viver a vida de forma alegre sempre, né? Então é isso aí, gente. Vejo você no próximo vídeo. Deixe seu like, faça seu comentário. E agora a gente vai começar com o livro 4. Tá bom? Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar.